Retomamos agora os trabalhos com uma mesa composta por mais dois proeminentes nomes do direito público, são eles Marco Caldeira e Mark Kirkby. Em primeiro lugar, vamos ouvir Marco Caldeira, que se pronunciará sobre o tema qualidades do concorrente e atributos da proposta, os requisitos de capacidade e de qualificação. Marco Caldeira é advogado, árbitro no Centro de Arbitragem Administrativa, assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e investigador no Centro de Investigação de Direito Público na área de Direito Administrativo. Bem-vindos. Dr. Marco, é um prazer tê-lo aqui entre nós, na nossa bonita ilha, volto a repeti-lo, e mais desejosos estaremos ainda de ouvir a sua ilustre preleção. Não sei antes vos dizer que o Dr. Marco Caldeira é pós-graduado em Logística e Ciência da Legislação na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduado em Direito dos Contratos Públicos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduação em Justiça Administrativa e Fiscal na mesma faculdade, curso de especialização, conclusão da parte escolar do mestrado científico em Ciências Jurídico-Políticas da mesma faculdade, é advogado, associado sénior da área de público da Vieira de Almeida Sociedade de Advogados, autor e coautor de várias obras e artigos em revistas da especialidade. Damos-lhe de imediato a palavra para então ouvirmos o Sr. Doutor falar sobre as qualidades do concorrente e atributos da proposta, requisitos, capacidade e de qualificação. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pelas generosas palavras. Queria, antes de mais, enfim, felicitar a organização por este evento, que, enfim, está a ter bastante receptividade enfim, e agradecer muito o convite que me foi dirigido e que aceitei com muita honra. Embora esteja aqui numa posição ingrata, porque falo não só a seguir ao coffee break, mas a seguir a dois excelentes oradores, quem aliás sou grande admirador, e ainda para mais há um ligeiro atraso e, portanto, as pessoas já estão a começar, já estamos na contagem decrescente para o almoço. Felizmente a minha nota curricular era a mais curta de todas, mas ainda assim vou tentar também abreviar a exposição. O tema que me coube, enfim, sobre a qualificação e os atributos da proposta e as qualidades dos concorrentes, é um afloramento de um problema mais geral, que é o de saber se há e se deve haver uma separação estanque entre aquilo que é a denominada qualificação, enfim, a terminologia do Código é dos candidatos, e a avaliação das propostas. O que já tem alguma tradição nas diretivas, que fala, quer nos critérios de seleção qualitativa, portanto, referindo-se aos operadores económicos, e, por outro lado, aos critérios de adjudicação aplicados às propostas. Muito resumidamente, o Código, numa primeira leitura, tem várias manifestações de que pretende que esta separação seja estanque. Na verdade, eu acho que nunca foi e que agora, com a revisão, por um lado por força das diretivas, por outro lado por alterações, enfim, espontaneamente introduzidas pelo legislador nacional, esta separação tornou-se ainda menos estanque e, portanto, abriram-se mais vasos comunicantes entre aquilo que são as qualidades dos concorrentes, dos operadores económicos e a avaliação das propostas. Bom, em primeiro lugar, enquadrando a premissa de base, o que é que está na origem da ideia de a avaliação das propostas não dever ser contaminada pelas qualidades do proponente, assim como a própria avaliação da capacidade do proponente não dever influir ou ser influenciada por aquilo que ele irá propor. A ideia, enfim, numa primeira linha, é evitar quer favoritismos, quer perseguições. No fundo, a ideia é, se eu vou escolher a melhor proposta, em princípio é-me relativamente indiferente quem é que a propõe. Desde que o contrato seja cumprido, desde que a proposta seja cumprida, se a obra fica feita com aqueles parâmetros de qualidade, naquele prazo e por aquele preço, saber se foi A ou se foi B a executá-la, à partida deve ser irrelevante. E, no fundo, a ideia também é um bocadinho esta, é se eu escolho primeiro os operadores económicos, independentemente da proposta, por um lado estou sempre a escolher os mesmos, e isto impede novas empresas e pequenas empresas, impede novas empresas de nascerem e aquelas que já tiverem nascido impede-as de florescer, de se desenvolverem, porque depois estão sempre os mesmos, no fundo, os incumbentes no mercado, que continuam
a recolher os contratos públicos todos. E, por outro lado, também há aqui uma premissa algo equívoca, que é, nem sempre a melhor empresa é aquela que afeta os melhores meios ao contrato. Sobretudo se tiver muitos, se calhar para este contrato, sim, o quadro de pessoal técnico é excelente, mas está todo na empreitada ao lado, que é muito mais valiosa e fica melhor nos portfólios internacionais do que esta a que estamos a concorrer. Portanto, é, no fundo, esta consideração de ideias que leva a que o Código tenha algumas manifestações no sentido da compartimentação estanque entre qualificação dos candidatos, portanto, a avaliação das candidaturas e a avaliação das propostas para efeitos de adjudicação. Primeira manifestação desta separação estanque, por um lado, desde logo a própria bipartição entre procedimentos com fase prévia qualificação e procedimentos que não têm fase prévia qualificação. Não é? Sendo certo que a jurisprudência já tem entendido, por força do princípio da tipicidade procedimental, eu não posso ter o melhor de dois mundos, isto é, não posso adotar um procedimento sem fase prévia qualificação e depois procurar nele fazer aquilo que deveria ter feito num procedimento com fase prévia qualificação. Isto é, não posso escolher um procedimento aparentemente mais ágil e mais expedito, mas depois sobrecarregá-lo com a burocracia da avaliação da capacidade técnica e financeira dos proponentes. No fundo, a ideia é, tenho de separar as águas. Se me interessa, antes de saber que propostas é que vou ter, quem é que está do lado de lá para me as oferecer, então devo adotar um procedimento com fase de prévia qualificação. Se só me interessa a proposta, independentemente das qualidades do respectivo proponente, então aí não preciso de adotar um procedimento com fase de prévia qualificação, tenho de ser coerente. No fundo, é esta a ideia. Discutiu-se, sobretudo em 2008, quando o Código foi aprovado, se esta opção, se esta bipartição era compatível com as diretivas comunitárias que, numa determinada leitura, pareceriam exigir que todos os procedimentos tivessem uma avaliação mínima da capacidade técnica e financeira dos proponentes e, portanto, discutiu-se se o concurso público, tal como configurado no Código em 2008, abstraindo desta fase de prévia qualificação, seria ou não compatível com o direito europeu. Não vou aqui entrar nessa discussão, vou avançar para outra manifestação desta aparentemente estanque compartimentação entre qualificação e avaliação. Adotando um procedimento com fase de prévia qualificação, as candidaturas que indiciem em tributos as propostas são excluídas. Aqui a ideia é, se eu estou a avaliar se o concorrente tem capacidade técnica e financeira, o meu juízo não deve ser contaminado, nomeadamente o meu juízo de admissão da candidatura, em virtude de eventuais vantagens que eu venha a ter com a proposta. Isto é, este candidato realmente não é nada de especial tecnicamente, mas o preço que ele já está aqui a antever que vai propor vai ser bastante vantajoso e, portanto, vamos fechar os olhos e vamos admiti-lo à fase seguinte. A ideia do Código é, não. Como é estanque, a candidatura, se indiciar algum atributo da proposta, nomeadamente o preço, mas não só, deve ser excluída. Por outro lado, também ainda a manifestação deste aspecto, quando há fase de prévia qualificação, todos os candidatos qualificados passam à fase seguinte em condições de igualdade. Isto é, mesmo quando a entidade adjudicante adota um modelo complexo, no sentido de, em vez de qualificar todos que cumprem os requisitos mínimos, não, vai graduá-los e passam os mais bem qualificados, independentemente, imaginemos que são admitidos 5 à fase seguinte, aquele que ficou em primeiro lugar, que tem maior capacidade técnica e financeira, e aquele que ficou em quinto lugar e que passou in extremis, chegando à fase de apresentação de propostas, eles são tratados por igual. A avaliação já foi feita, na fase de avaliação de propostas, eu já não vou dizer que o concorrente, que é apenas o quinto mais bem posicionado na fase de qualificação, apresentou uma melhor proposta, mas eu não, dos 5 era aquele que eu menos preferia ter como interlocutor. Isso não é possível. E por fim, passando, antecipando aquilo que seria o tema da intervenção de acordo com o programa, temos aquilo que consta ainda hoje no artigo 75, número 1, e que agora passa para o número 3, que é a ideia de que os fatores que integram o critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa não devem dizer respeito a situações ou qualidades de facto respeitantes aos concorrentes. E, portanto, é esta ideia de, assim como na fase da qualificação não me interessa saber se este concorrente ou se este candidato irá ou não apresentar uma boa proposta, quando já estou na fase de avaliação de propostas, eu já não quero saber se esta pessoa que está daquele lado a apresentar uma boa proposta, se ela em si mesmo é ou não capaz tecnicamente e tem ou não solvabilidade financeira. Estas manifestações, portanto, pareceriam, numa primeira leitura, indicaram, então não há forma possível de haver uma comunicação entre estas duas fases.
O Código, no fundo, fecha aqui, traça uma barreira que é intransponível. Rigorosamente, nunca foi assim, parece-me. Há várias manifestações no sentido de que a qualidade ou as qualidades de quem apresenta as propostas têm relevância desde a escolha do procedimento até a execução do contrato. Se calhar, começando por esta última, a execução do contrato é a mais evidente. Nós vemos, por exemplo, no artigo 288, o princípio de execução pessoal. Portanto, não me interessa, quando há um adjudicatário e há uma contraparte no contrato, é ela que deve cumprir, porque foi ela que se vinculou àquela proposta. Podiam dizer-me, então, mas se o que importa é a obra estar feita, e já não é relevante a qualidade, porque é que não há uma substituibilidade ilimitada na execução do contrato? Justamente por isto. Há um princípio de execução pessoal. Também por isto, e aqui, por identidade ou maioria de razão face ao direito privado, a cessão de posição contratual pelo co-contratante privado carece necessariamente de autorização do contraente público. Mas a própria subcontratação não é irrestrita. Não só porque, nos termos gerais do artigo 318, carece de autorização, mas porque há limites, em alguns contratos, estou a pensar no contrato de empreitada de obras públicas, limites quantitativos ao volume de trabalhos que pode ser subcontratado. Vejam o artigo 383 do Código, o número 2 do Código dos Contratos Públicos, e também a norma que consta ainda da Lei dos Alvarás, aprovada pela Lei 41/2015. Mas dirão, mas aqui no contrato já não estamos a falar propriamente do procedimento, aqui já, no fundo, no contrato é normal que não haja esta substituição e que já haja também uma relevância de fator pessoal, porque todo o procedimento se destinou a escolher aquele contratante e, portanto, faz sentido que não haja esta substituibilidade. Acontece, no entanto, que mesmo na fase procedimental, ao contrário do que numa primeira leitura mais apressada poderia pensar-se, o fator pessoal é importante a vários títulos. Eu indicarei 3 grupos, digamos assim, de pontos de contacto entre qualidades do concorrente e aspectos procedimentais. Por um lado, as qualidades próprias do concorrente, do operador económico, podem ser determinantes desde logo para a escolha do próprio procedimento. O Sr. Pedro Gonçalves já falou nisso há pouco, quando aludiu ao ajuste direto com fundamentos materiais, com fundamento e critérios materiais, sendo esse critério o da exclusividade, porque é aquela pessoa que tem a patente, é aquela pessoa que tem o direito de propriedade intelectual. Aqui é evidente que eu não posso pensar num contrato em abstrato sem pensar na entidade em concreto que o vai executar. Se pensarmos, por exemplo, mais até do que um exemplo mais impressivo do que na propriedade intelectual, uma obra artística ou um projeto de arquitetura, quer dizer, eu se decido, bem ou mal, que quero um projeto de Cisa Vieira, à partida é a própria qualidade desse arquiteto, desse prestador de serviços, que está a delimitar todo o contrato. E, portanto, a proposta que ele apresenta, mesmo que ele esteja num dia menos bom, é indiferente para este efeito, porque a qualidade dele não me interessa apenas como qualidade técnica da proposta, mas é desde logo ele, em razão da sua pessoa e daquilo que traz, o seu currículo, o seu background, que determina a minha opção por um contrato com este objeto e, em consequência, a adoção, nos termos do Código, de um ajuste direto. Coisa diferente, mas isso não é uma questão específica desta matéria, é saber-se, evidentemente, se esta escolha de um determinado arquiteto, ou de um determinado engenheiro, ou de um determinado jurista, é válida ou não válida. Isto é, se eu tenho uma razão de interesse público atendível para preferir um projeto de Cisa Vieira e não de outro arquiteto qualquer, ou comprar um Miró ou um Picasso, para não entrar em polémicas, em detrimento de qualquer outro artista, ou se estou a desenhar um contrato à medida, não é? Estou a fazer um caderno de encargos que é a fotografia daquele concorrente e se e em que medida é que isso é admissível. Não é? Mas aqui, enfim, isto não é específico deste tema que estou a tratar, da relevância dos fatores pessoais na configuração do procedimento, porque aqui também pensem, por exemplo, nas especificações técnicas. Eu não posso estabelecer especificações técnicas que sejam restritivas da concorrência, que nomeadamente sejam um caderno de encargos feito à medida de determinado empreiteiro. Okay? Portanto, este é um primeiro ponto quanto à escolha do procedimento, em que se nota a relevância do fator pessoal, desde logo na escolha do tipo de contrato e do procedimento a adotar. Por outro lado, o professor Pedro Gonçalves falou há pouco também, os contratos reservados. Aqui é uma novidade das diretivas que é importada no Código, no artigo 250D, em que aqui de facto se diz, não, estes contratos são para determinadas entidades, não são para todas as entidades, mesmo que outras houvesse em abstrato,
pudessem executar este contrato com idênticas garantias de qualidade. Não. São contratos para determinadas entidades com determinadas características. Por outro lado, ainda na lógica da delimitação do universo concorrencial do procedimento, há aqui também outros dois aspectos que eu gostava de aflorar. Por um lado, a limitação que conhecemos e que se mantém, embora com algumas alterações, nos limites à contratação reiterada por ajuste direto e agora também por consulta prévia, porque lá está, porque a consulta prévia é concorrencial necessariamente, porque tem pelo menos 3 concorrentes, mas eu continuo a não poder adjudicar sucessivamente contratos ao longo de 3 anos. Há aqui uma lógica de eu antes já tenho o procedimento lançado, mas já sei que determinada entidade, em função de algum fator seu anterior, não irá participar neste procedimento. Aliás, agora o artigo 113 já tinha algumas perplexidades, por exemplo, saber quanto ao âmbito subjetivo, quando é que é o mesmo operador económico, saber se, por exemplo, e isto é algo que acontece sobretudo nos mercados mais pequenos, mais fechados, se eu posso, estando impedido de apresentar proposta num ajuste direto, se posso aparecer como subcontratado de um testa de ferro, digamos assim, e isto é um aspecto que, por exemplo, a Autoridade da Concorrência, em janeiro de 2016, numa nota que publicou no seu site sobre, no fundo, indica, não é exatamente um código de boas práticas, mas acaba por ser um pouco isso na prática, no fundo acaba por ser indicações às entidades adjudicantes para detectarem práticas anticoncorrenciais, esta era justamente uma delas. Se são sempre as mesmas a concorrer num determinado mercado e se umas empresas aparecem como subcontratadas das outras, no fundo, numa lógica de rotatividade do mercado, por um lado, e, por outro lado, uma lógica de contornar esta proibição. Por exemplo, se a pessoa singular já está impedida de participar, mas cria uma unipessoal e é ela mesma, mas agora com outra vez, que vai participar no ajuste direto, porque é uma pessoa coletiva, não é juridicamente a mesma entidade. O artigo 113, tal como estava e tal como continua a estar, suscitava e continuará a suscitar este problema. Agora acrescenta-se outro, é que antes, quanto ao âmbito objetivo, o que me estive a referir ao âmbito subjetivo, quanto ao âmbito objetivo, antes o Código dizia, não, mas este limite aplica-se nos 3 anos, mas para contratos que integrem no seu objeto prestações do mesmo tipo ou semelhantes. Agora, se repararem, não. Agora o limite aplica-se a contratos. Que tipo de contratos? Todos? Eu prestei serviços e agora e este montante vai para o bolo de um contrato de empreitada agora para um ajuste direto que vou ser convidado? Será que é isto que o legislador quis? Bem, onde o legislador não distingue, ainda por cima, havendo uma redação passada e agora esta alteração deliberadamente suprime esta referência do mesmo tipo ou semelhantes. É verdade que isto também era um quebra-cabeças saber o que era um contrato com prestações do mesmo tipo ou semelhantes, mas agora nem esta referência equívoca temos. Portanto, isto um problema para o qual desde já gostava de chamar a vossa atenção. Por outro lado, ainda em matéria de limitação do universo concorrencial, chamar também a atenção para os impedimentos, que em geral já são formas de associar a proposta ao proponente nesta perspectiva. Se repararem, o impedimento é uma causa de exclusão da proposta. Verdadeiramente é o proponente que é impedido de participar, mas a consequência jurídica que a lei prevê é a exclusão da sua proposta. E, portanto, aqui há uma circunstância intrínseca do proponente que contamina a proposta, mesmo que ela, apresentada pelo concorrente ao lado, não tivesse esse impedimento, fosse perfeitamente idónea. Portanto, há aqui um juízo de contaminação necessário. E isto, enfim, que podia ser uma analogia um bocadinho forçada da minha parte, torna-se mais evidente em alguns tipos de impedimentos, como aqueles, um dos quais o professor Pedro Gonçalves também referiu há pouco, que é a chamada Bad Past Performance, isto é, o desempenho contratual negativo anterior. Eu aqui desconfio desta proposta, não pelo que ela é, mas pela desconfiança que o proponente me suscita, isto é, já houve outras entidades, ou eu mesmo, entidade adjudicante, já tive mais experiências com este concorrente e, portanto, sei que o que ele diz não é para cumprir, não é para valer. E, portanto, há aqui também um juízo de contaminação inegável entre a proposta e qualidade, ou falta dela, pessoal, do concorrente. E reparem que também aqui se colocam, tal como no artigo 113, problemas de limitação do âmbito subjetivo e objetivo. Primeiro, quanto ao âmbito subjetivo, aquele concorrente que está impedido pode participar num agrupamento, e se participar num agrupamento, o que é que acontece? Ele tem de sair do agrupamento, é a proposta do agrupamento que é excluída, mesmo que
sejam 10 concorrentes agrupados e só aquele é que tenha prevaricado. Pode ele aparecer na execução do contrato como subcontratado. Pode ser a sociedade-mãe ou a sociedade-filha a aparecerem em vez do relapso anterior. É isto possível ou isto ainda é uma forma de contornar o impedimento? Esta é uma questão problemática, parece-me, quanto ao incumprimento de contratos anteriores. Por outro lado, também aqui, quanto ao âmbito objetivo, é saber o que é que releva. São o incumprimento de qualquer contrato anterior? Ou são contratos do mesmo tipo? Ou eu vou censurar e dizer, não, tu agora não podes apresentar uma proposta para um contrato de empreitada porque a última vez que te comprei um bem ou me prestaste um serviço correu mal. Eu vou transpor isto, aqui ainda por cima, se o Código, no artigo 113, a revisão do Código, eliminou aquela referência do contrato cujo objeto abrange prestações do mesmo tipo ou idênticas, aqui o Código é das poucas vezes em que fala, no artigo 57, número 1, a linha L, em contrato público. Portanto, o que importa é que eu, operador económico, tenha cumprido contratos públicos anteriores. Portanto, já não é o tipo de contrato, é, no fundo, a qualificação como contrato público. Depois, por outro lado, se pensarmos bem também, quanto à análise das propostas, para efeitos da sua admissão ou exclusão, ainda há aqui outro aspecto que pode permitir a contaminação dos fatores pessoais, ou da avaliação da proposta, ou da análise da proposta, pelos fatores pessoais. Se pensarem, por exemplo, em esclarecimentos quanto a um prazo invulgarmente curto, ou a um preço anormalmente baixo, um dos fatores que o operador económico pode utilizar para justificar a seriedade da sua proposta é precisamente a qualidade técnica do seu pessoal. Porque a proposta pode suscitar dúvidas, mas como é que todos os concorrentes apresentam, dizem que fazem isto em 3 meses e você diz-me que em um mês desempenha as mesmas prestações e cumpre o objeto do contrato? A pessoa pode dizer, não, é porque os outros empregam pessoas indiferenciadas que demoram mais tempo a fazer. Eu tenho pessoal mais qualificado, a quem pago mais, mas não pago o triplo. Mas eles fazem num terço do tempo. E, portanto, eu consigo, nesta conjugação, ter uma proposta globalmente mais vantajosa. Porque cada um dos meus trabalhadores recebe mais, portanto, o meu preço unitário, digamos, o meu preço homem ou mulher, enfim, não quero entrar aqui em polémicas sobre a igualdade de género, o meu preço por meio humano é superior, mas esse preço adicional que eu pago é pela qualificação acrescida que eles têm no desempenho e, portanto, mais do que compensam pela maior rapidez que têm na execução do contrato. E, portanto, pode acontecer que eu, de facto, tenha um preço anormalmente baixo ou tenha um prazo, enfim, para não ir para esta questão de exclusão, tenha um prazo que suscite dúvidas ao júri se ele é execuível e eu posso dizer, não. É porque as pessoas que eu vou alocar à execução do contrato são excepcionalmente boas e fazem isto no instante. Não é? Portanto, também aqui, em rigor, e isto não é uma novidade nem das diretivas nem do Código, também aqui podíamos ver que é desmentida esta ideia que eu comecei por apresentar como quase absoluta de separação estanque entre qualificação dos candidatos e análise e avaliação das propostas. Okay? E é aqui, então, com este pano de fundo, que chegamos, finalmente, dirão vocês, ao cerne do tema. É que verão agora que o artigo 75, número 1, transpõe as diretivas, aqui a redação, de facto, não é diferente das diretivas, acolhendo aquilo que será uma discussão conhecida da maior parte de vós, na sequência do célebre Acórdão Yanakis e depois do AMBICIG, no fundo é de saber se, e em que medida, e em que casos, e com que limites, a avaliação das propostas pode ou não ter em conta a capacidade de equipa técnica afeta ao contrato. Okay? Enfim, recapitulando, o Acórdão Yanakis, enfim, tinha um propósito que me pareceu louvável, mas a redação era tão ambígua que suscitou 3 leituras distintas. Havia quem, com base no mesmo acórdão, dissesse não é possível, num critério de adjudicação, ter elementos relativos aos concorrentes, ponto final. Havia quem dissesse, não, é possível ter relativamente à empresa, desde que isso seja relevante para a execução do contrato, uma leitura mais maximalista, e depois havia uma leitura intermédia a dizer, não, a empresa em si não, mas a equipa técnica eu posso, porque evidentemente não me é indiferente saber se a obra vai ser executada por pessoas experientes ou não. Se for buscar pessoas sem experiência nenhuma e que é a primeira obra que estão a fazer, ou pessoas que já têm 10, 15 anos de experiência. Mas reparem aqui, é a experiência das pessoas que lá vão estar, nem que sejam a recurso a terceiros. A ideia não posso é delimitar o objeto do contrato a dizer, não, no quadro já tem de ter pessoas com
contrato de trabalho e com estas qualificações. Porque justamente eu aqui já estou a tirar uma fotografia ao mercado. Eu sei que no momento em que o anúncio sai, só determinados concorrentes é que terão aquele tipo de estrutura de recursos humanos. E como é evidente, ninguém vai contratar à pressa para apresentar uma proposta para depois, se não for adjudicatário, o que é que faz aos trabalhadores que contratou? E, portanto, aqui a ideia é sempre a lógica de focar na capacidade da equipa técnica, que não é, já agora, uma dupla valoração dos elementos relativos ao proponente, ao operador económico, e à proposta, porque são sempre, mesmo quando é a mesma realidade, a experiência, o mérito curricular, estamos sempre, o olhar que lançamos sobre este facto é diferente. Quando olhamos na candidatura para aquilo que é a experiência técnica do concorrente, estamos a olhar para o seu passado. Quando olhamos para a capacidade da equipa técnica afeta ao contrato, o olhar é perspectiva, é para o futuro. É qual é o desempenho que estas pessoas que aqui estão, que podem não ser aquelas que deram a experiência ao concorrente nos últimos 10, 15 anos, estas pessoas que aqui estão querem dizer que vão executar o contrato. No fundo, há um autor estrangeiro que faz um paralelismo que me parece interessante, que é, no fundo, dizer: eu posso ter um jogador de futebol de segunda divisão e ele, de facto, demonstra que está apto a jogar futebol. Portanto, isto seria a sua capacidade técnica. Coisa diferente é saber, se eu trouxer para a primeira divisão, se ele está apto às exigências da competição de um jogo de primeira divisão. E aqui já é o desempenho futuro dele. Portanto, estou a olhar para o mesmo jogador, estou a olhar para o seu histórico, mas estou sempre a pensar em coisas diferentes. Num lado, estou a dizer, ele é ou não capaz de jogar futebol? Sim, já o provou na segunda divisão. Tendo em conta os requisitos que são exigidos para ser bem-sucedido na primeira divisão, ele consegue? Aqui o historial pode ser um indício, mas já não é suficiente. Quando estou a olhar para a aptidão desportiva daquele jogador, estou sempre a olhar para fins diferentes, sobre um prisma diferente. E é aqui, portanto, que o Código, em cumprimento das diretivas, vem trazer algumas novidades. Antes de mais, aproveito para esclarecer um equívoco que já vi em alguma imprensa, que seja por jornalistas, seja, o que é menos desculpável, por académicos, e, enfim, nenhuma desta imprensa é o JM, portanto, acho que posso dizer mal da concorrência, que é: o Código não veio trazer uma alteração assim tão grande no paradigma do critério de adjudicação. Isto é, o preço mais baixo não era imposto antes e agora não passou a ser proibido. Porque às vezes lê-se, antes era tudo preço mais baixo, agora obriga-se a que seja a proposta economicamente mais vantajosa. Não! A proposta economicamente mais vantajosa antes já podia ser. E hoje o preço mais baixo continua a poder ser também. Portanto, o que há é uma alteração, se quiserem, do enfoque, da preferência que se dá, ou se quiser, reitera-se hoje, com mais ênfase, a preferência pela proposta economicamente mais vantajosa. Mas não há aqui nenhuma evolução copernicana. Pode ser interessante, por exemplo, perceber o que é que acontece a muitos despachos governamentais que impõem aos serviços de administração direta a aquisição unicamente pelo preço mais baixo. E isto, enfim, com troika e sem troika, continuamos a ter despachos desses, que são compreensíveis numa lógica de contenção dos custos, mas como se sabe que comprar barato às vezes sai caro, resta saber se esses despachos podem manter-se com essa mesma filosofia à luz do novo Código. Até porque o novo Código, além deste novo enfoque com a proposta economicamente mais vantajosa, tem ainda um aspecto interessante, é que o preço pode até estar fixo. O Código prevê agora, no artigo 74, número 2, os chamados beauty contests. Isto é, a entidade adjudicante diz, seja o que for, eu vou pagar esta quantia fixa e, portanto, quero apelar à criatividade dos concorrentes para me apresentarem, com este orçamento, a melhor proposta. Mas que, evidentemente, aí já não vamos competir pelo preço, mas sim por tudo o resto, nomeadamente a capacidade técnica ou a capacidade de equipa técnica afeta à execução do contrato. Portanto, isto vai ser uma alteração, aqui sim, mais do que alteração legal, há uma alteração de paradigma na abordagem das compras públicas que vai ser interessante acompanhar na prática. E, portanto, dizia-vos, e para não ultrapassar o meu tempo, e para também não sobrecarregar mais o professor Mark Kirkby, dar-vos esta nota. O artigo 75, número 2, desculpem, a linha B, refere agora claramente que
podem integrar o critério de adjudicação, organização, qualificações e experiência do pessoal encarregado da execução do contrato em questão. Embora depois se diga, sem prejuízo, o número 3, que é aquele que continua a dizer que não podem ser utilizados fatores que digam direto ou indiretamente respeito aos concorrentes, mas a verdade é que agora fica claro que questões relativas aos concorrentes podem, em determinadas circunstâncias, ser objeto de avaliação em sede de avaliação das propostas para efeito de adjudicação. Okay? Desde que, e este é um aspecto importante, a qualidade do pessoal emprego tenha um impacto significativo no nível de execução do contrato. E depois o Código dá exemplos, mas aqui é claramente enunciativo, não é taxativo. Contratos de serviços de natureza intelectual, como a consultoria ou serviços de projeto de obra. Isto é, eu tenho de fundamentar porque é que naquele caso não é irrelevante, no fundo, o proponente não é infungível, porque é que é importante que seja um engenheiro com 10 anos de experiência e não outro qualquer. Portanto, não pode ser uma exigência espúria, caprichosa. Tem de haver um elo de ligação, no fundo, se quiserem, isto é um afloramento do princípio da proporcionalidade. Tem de haver algo que justifique eu exigir alguma qualificação específica a quem está a executar o contrato. Isto, enfim, não diria que é uma regra absoluta, mas podemos, como aproximação, perceber os contratos mais complexos tendencialmente estarão mais aptos a suportar este tipo de critério de adjudicação. Isto é, se calhar, enfim, com todo o respeito, evidentemente, para um contrato de serviços de limpeza é relativamente indiferente se é o prestador A ou o prestador B que vai varrer a sala. Se for um serviço, por exemplo, de natureza intelectual, aí a qualidade do proponente já é mais relevante e, portanto, eu aqui, como entidade adjudicante, já tenho mais segurança, embora isto não seja absoluto, como referi, porque pode nem sempre isto ser exigido, mas já tenho mais segurança para validamente exigir a avaliação da capacidade técnica do concorrente na execução do contrato, porque aqui a qualidade de quem me executa as prestações daquele contrato em concreto é relevante para os próprios níveis de qualidade que eu pretendo atingir no final. Ok? E, portanto, este é um aspecto importante. Notem que isto está sempre relacionado com o contrato. Mais uma vez, nós estamos a falar da empresa, embora os números 4 e 5 do artigo 75, pretendendo esclarecer, eu não sei se são tão claros como deveriam ou como pretenderiam, porque se diz que os fatores consideram-se ligados ao objeto do contrato quando estiverem relacionados com as obras, bens ou serviços a executar ou a fornecer ao abrigo desse contrato, sob qualquer aspecto e em qualquer fase do seu ciclo de vida. E depois diz, ainda que não façam parte da sua substância material, consideram-se relacionados com o objeto do contrato os fatores envolvidos no processo específico de produção ou fornecimento das obras, bens ou serviços ou num processo específico em relação a outra fase do seu ciclo de vida. Isto acho que vai gerar algumas dificuldades interpretativas, sobretudo porque pode ser demasiado amplo. O que é qualquer fase específica da produção do serviço. Enfim, ironizando, eu diria, não é por a empresa aparecer naqueles rankings das revistas económicas como as melhores empresas para trabalhar em Portugal, que isto só por si indicia uma melhor qualidade do serviço, não é? Dizer pessoas felizes trabalham melhor e são mais produtivas, logo, isto significa... Não é assim. Tem de ser qualquer coisa que tenha um elo relativo à execução daquele contrato, não é ao desempenho habitual daquela empresa no mercado. Okay? Senão aí sim estaríamos a desviar o foco novamente para o concorrente e não para aquilo que é específico do concorrente e que é relevante para a execução deste contrato. Não é? Por fim, para concluir, uma curiosidade final, que tem que ver com isto. Além da alteração, não do paradigma, mas calhar do enfoque que se dá à proposta economicamente mais vantajosa e a esta expressa previsão na sequência das diretivas e destes acórdãos de Lianakis e Ambicig e outros, que permitem, em determinadas condições, sob determinados requisitos, avaliar a capacidade da equipa técnica em sede de propostas. O artigo 74, número 6, números 5 e 6, estabelecem uma regra curiosa. Por um lado, acaba-se com o critério de desempate, que é o momento da apresentação de propostas. Enfim, foi algo que foi censurado pelo Tribunal de Contas por se estar a adjudicar uma proposta com base num elemento completamente extrínseco e que não tem que ver com a sua qualidade, porque uma proposta não é melhor nem pior, não é mais nem menos satisfatória para o interesse público por ter sido apresentada em primeiro lugar ou em último. Isto, aliás, depois gerava dificuldades práticas imensas. Por um lado, gerava uma corrida à apresentação das propostas. Por outro lado, eu já cheguei a ver isto acontecer em propostas mais simples, que era basicamente preencher um Excel, e as plataformas eletrónicas não estavam preparadas para isso, haver empate ao segundo. E, portanto, como não havia milésimas de segundo, nem o mesmo critério do momento da apresentação de propostas permitia superar aquele impasse.
Portanto, agora, o que se diz é, não, o momento da apresentação de proposta nunca é admissível como critério de desempate, é a entidade adjudicante que deve prever o critério de desempate, se não previr, não sei o que é que acontecerá, mas, portanto, lanço aqui o alerta a quem trabalhar com entidades adjudicantes, lembrem-se disto, sobretudo quando o critério for do preço mais baixo, mas mesmo quando não for, desde que os critérios sejam essencialmente quantitativos, a probabilidade do empate é muito elevada e, portanto, prevejam mais do que um. E um dos critérios que a lei admite expressamente que possa servir como critério de desempate é, por ordem crescente de ponderação relativa, ou a proposta tiver sido apresentada por empresas sociais ou por pequenas e médias empresas por ordem crescente da categoria das empresas. Ou seja, aqui sim é o próprio concorrente, a qualidade do próprio concorrente, que é, no final do dia, o critério de adjudicação. Ou, se quiserem, o fator do critério de adjudicação que desempata este impasse. Ou seja, acabamos por, aqui, dar-se o passo que faltava, que é, já nem sequer estamos a decidir qual é que é a proposta vencedora com base na equipa técnica, mas não, é na qualidade de pequena e média empresa, e quanto mais pequena, melhor, na qualidade do proponente que a apresenta. E, portanto, era esta a curiosidade com que terminava a minha intervenção, agradecendo a vossa atenção. Muito obrigado. Passamos agora então à intervenção de Mark Kirkby sobre critérios de adjudicação, proposta economicamente mais vantajosa e mais baixo preço anormalmente baixo. Mark Kirkby é advogado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde foi professor. É frequentemente docente convidado para lecionar diversos temas nas áreas da contratação pública e dos contratos públicos em cursos de pós-graduação de várias faculdades de Direito do país. Tem então a palavra Mark Kirkby. Para que não percamos mais tempo, só mais uma vez agradecer a sua presença e que estamos desejosos de o ouvir. Muito obrigado. Eu é que agradeço ao Marco Caldeira ter conseguido ser parcimonioso e não me atirar para cima da hora do almoço, que é sempre ingrato. Agradecer, enfim, é sempre um gosto e um privilégio vir à Madeira, faço sempre com todo o gosto, e agradecer aos organizadores deste evento, ao Jornal da Madeira e aos seus novos acionistas, ao Conselho Regional da Ordem dos Advogados e ao SES, na pessoa da doutora Celeste Carvalho. Eu deram-me dois temas, um que é muito relevante e outro que é relevante do ponto de vista da clarificação do que está em causa no novo Código, mas não é relevante no sentido de trazer alguma coisa de novo ao regime que estava em vigor. Ou seja, a encomenda é falar do preço anormalmente baixo e do novo regime de preço anormalmente baixo, esse sim que tem novidades muito relevantes e alterações muito radicais de regime no novo Código, e o regime do critério de adjudicação e da proposta economicamente mais vantajosa, que é menos relevante porque, efetivamente, há muitas alterações de artigos para tudo ficar praticamente na mesma, há poucas novidades substanciais, e, para além do mais, é um tema que também interfere com aquilo que o Marco Caldeira já disse e com aquilo que o Marco Martins vai dizer à tarde sobre a avaliação de propostas. E, portanto, como o tempo é escasso, eu, basicamente, centraria a minha intervenção naquilo que são as novidades do regime do preço anormalmente baixo, e também num aspecto que está ligado, que não me foi pedido, mas que está ligado ao regime do preço anormalmente baixo, que é o regime as novidades do regime do preço base. Eu acho que nesta fase, já agora dizer, em que o Código foi já aprovado, houve um grande debate sobre se o Código era bom, se era mau, se as soluções são as melhores. Enfim, eu acho que estamos no momento em que, evidentemente, podemos continuar a fazer apreciações críticas, mas o que é fundamental nestas sessões é explicar, afinal, quais são os regimes que resultaram do debate público e que estão em vigor e que nós vamos ter que aplicar e compreender. Quanto à questão do preço base, que depois vai interferir no regime do preço anormalmente baixo, nós sabemos que o preço base é um limite aos preços que podem ser indicados pelos concorrentes nas suas propostas, ou seja, o preço base funcionou e continua a funcionar como um parâmetro que os concorrentes têm que respeitar nas suas propostas, sob pena das propostas que não cumpram e que não respeitem o preço base serem excluídas. E nós até aqui tínhamos um determinado paradigma no Código dos Contratos Públicos para o achamento do preço base. O preço base era o mais baixo, dizia-se, o mais baixo de 3 valores.
ou o valor do preço base, o limite máximo do preço contratual admitido, indicado no caderno de encargos, a entidade adjudicante, que é o mais frequente, fixa expressamente um preço máximo que é admitido que os concorrentes proponham, mas isso poderia não suceder e o preço base resultaria também do valor máximo permitido pelo procedimento escolhido. Se eu escolho um ajuste direto, o preço base terá que ser 75.000 euros, se estivermos a falar, por exemplo, de aquisição de bens e serviços. Se escolher um concurso sem publicidade, o preço base permitido pelo procedimento escolhido será outro. E, portanto, este era um segundo fator, ou um segundo critério de fixação do preço base, ou então o limite da competência para a autorização de despesa do órgão competente para a decisão de contratar. Portanto, o preço base poderia resultar destes 3 critérios, dizia o Código, é o mais baixo destes 3 valores. A primeira novidade que o Código Revisto introduz é impor às entidades adjudicantes, por uma questão de segurança jurídica, um dever de fixar o preço base. Ou seja, a partir de agora, há um dever que é lançado sobre as entidades adjudicantes quando preparam as peças do procedimento, de fixar expressamente quais são os preços máximos admitidos que os concorrentes podem propor, sob pena de a proposta ser inaceitável e ter necessariamente que ser excluída. É evidente que este preço base tem que respeitar, e isso é dito no próprio Código, os limites que decorrem do procedimento escolhido e da competência autorizativa para a despesa do órgão competente para a decisão de contratar. Mas ainda assim, ainda que isto passe a ser um limite à fixação do preço base, diz que o preço base tem que ser expressamente fixado. O que não deixa de poder colocar aqui um problema interessante, para cuja solução, porventura, ainda não haverá resposta, que é, vamos imaginar que a entidade adjudicante, ou por um lado, não fixa preço base nenhum, incumpre esta obrigação, ou até que fixa um preço base, mas que é um preço base ilegal, porque é um preço base superior àquilo que é permitido pelo procedimento escolhido. Vamos imaginar que num procedimento de ajuste direto, ou agora um procedimento de consulta prévia, que permite ou condiciona o valor do contrato até 75.000 euros, a entidade adjudicante fixa um preço base de 90.000 euros. E que o concorrente olha para o caderno de encargos e pensa que pode propor um preço até 90.000 euros. E propõe um preço de 85.000 euros. Como é que isto se resolve? Evidentemente que o preço base fixado foi ilegal. A dúvida que se pode colocar é saber se isto significa que eu excluo a proposta do concorrente que respeitou o preço base fixado pela entidade adjudicante, mas desrespeitou a lei, e, portanto, excluo essa proposta e adjudico à proposta aceitável que está em segundo lugar, ou se, pura e simplesmente, em face disto, tenho que mandar o concurso abaixo, porque, à luz de vários princípios, nomeadamente o da segurança jurídica e da boa-fé, o concorrente confiou nas peças do procedimento, e para além do mais, num contexto em que as peças do procedimento imperativamente têm que fixar um preço base. Eu julgo que nestes cenários o concurso tem que ir abaixo, é difícil salvar um procedimento nestas condições, mas é um aspecto que tem sido discutido. Vale a pena dizer ainda que há a possibilidade de não haver preço base, precisamente desde que isso seja devidamente fundamentado, em situações excepcionais, precisamente quando o preço base não é essencial, ou seja, naquelas situações em que o procedimento escolhido não condiciona o valor do contrato, no caso de um concurso público com publicidade internacional, em que o procedimento em si mesmo não impõe um limite de valor ao contrato, ou aquelas situações em que o órgão que decide contratar não tem uma competência limite para autorizar a despesa. Vamos imaginar o Conselho de Ministros ou o Conselho de Administração de uma determinada empresa pública. E, portanto, nestes cenários, pode haver, se isso for devidamente e expressamente fundamentado, a não fixação de um preço base. Mas aqui começa, digamos assim, um fenómeno que é muito evidente neste Código, que são os trabalhos de Hércules que são lançados sobre as entidades adjudicantes. Se vocês repararem, e vamos falar nisso nos próximos minutos, há uma proliferação das decisões que vão ter que passar a ser fundamentadas pela entidade adjudicante. E, portanto, esta é uma delas. Primeiro, se eu não quiser fixar um preço base, tenho que explicar, e nestes cenários em que o posso não fazer, tenho que fundamentar porque é que não impus um limite máximo ao preço contratual que pode ser proposto. Mas a segunda novidade, que vem aqui ainda no slide, é a obrigatoriedade de fundamentar o próprio preço base. Ou seja, se não fixar preço base nos casos em que posso não o fazer, tenho que explicar porquê. Sou obrigado, enquanto entidade adjudicante, a fixar um preço base no caderno de encargos, mas tenho que explicar porque é que cheguei a esse preço base. O Código dá algumas pistas, não sei onde é, dá algumas pistas sobre os critérios que podem ser utilizados para fundamentar o preço base,
São, por exemplo, preços de mercado obtidos em consultas preliminares ao mercado, que é uma faculdade que hoje em dia o Código permite, que é, antes mesmo do procedimento ser lançado, haver consultas preliminares ao mercado para se perceber o que é que o mercado tem para oferecer. Posso, portanto, fixar o preço base fundamentando nessa ida ao mercado prévia ao próprio procedimento, ou posso fundamentar o preço base com base em custos unitários que eu obtive em anteriores procedimentos e, portanto, em precedentes contratuais que tive na entidade adjudicante. Obviamente, diria eu que, na maior parte dos casos, as entidades adjudicantes vão ter que fixar um preço base e farão essa fixação apelando para os preços médios de mercado que obtiveram em concursos anteriores para os mesmos bens, mas é evidente que é um ónus acrescido lançado sobre as entidades adjudicantes que pode trazer, enfim, dificuldades acrescidas na preparação e lançamento dos procedimentos. Ainda quanto ao preço base, e antes de entrar no regime de preço muito baixo, há aqui uma bizarria que vale a pena tentar chamar a atenção, que é, ainda não é aqui, peço desculpa, que é, já agora, o número 2 do artigo 47 do Código dos Contratos Públicos. Portanto, como sabem, o preço base é, isso nós todos que trabalhamos em contratação pública temos essa noção, um limite aos preços contratuais que podem ser apresentados pelos concorrentes. O número 2 do 47 tem uma norma que é, no mínimo, estranha e bizarra, e, portanto, eu falo nela para chamar a atenção de que, provavelmente, ela não é possível, não é suscetível de ser aplicada e, portanto, no fundo, para antecipar e acalmá-los quanto a algumas angústias existenciais que possam ter quando lerem a norma, para explicar que não estão sozinhos nessa angústia. Porque diz o seguinte: quando o contrato a celebrar não implica o pagamento de um preço pela entidade adjudicante, o preço base corresponde, portanto, começa logo aqui uma coisa estranha, que quando o contrato não implicar o pagamento de um preço, o preço base é qualquer coisa, o que é logo algo que se percebe que estamos a ir, digamos, ladeira abaixo no que se refere à coerência do preceito. Mas diz que o preço base, nestes cenários, em que o contrato não tem preço, não implica um pagamento de um preço pela entidade adjudicante, o preço base corresponde ao montante previsível a receber pelas prestações que constituem o objeto do contrato. E, portanto, nós temos aqui um preço base num cenário em que não há preço e que faz apelo a prestações previsíveis a receber. Não se percebe bem se é a prestações previsíveis a receber pelo adjudicatário, pagos, portanto, pela entidade adjudicante, se são prestações previsíveis de receber pela entidade adjudicante, pagas pelo adjudicatário. Eu julgo que era isto que estaria em causa, ou seja, eu julgo que o legislador terá tido em mente aquelas situações, por exemplo, em alguns contratos de concessão, em que não há o pagamento de um preço porque o concessionário, por exemplo, se remunera a partir de taxas que impõem aos utentes de um determinado serviço público ou aos utilizadores de uma determinada obra pública, mas em que ainda assim se convenciona que, por contrapartida à concessão, o adjudicatário tem que pagar um preço à entidade adjudicante. Portanto, o concessionário às vezes tem que fazer um pagamento ao concedente por receber, digamos assim, pela outorga da concessão. E eu admito que o objetivo aqui do legislador fosse dizer, bom, nesses casos pode-se impor um preço mínimo a pagar, ou seja, em vez de ser um preço máximo que limita o valor das propostas, é um preço mínimo o mínimo que o concedente exige que seja proposto pelos concorrentes à concessão, para que a proposta seja aceitável ou válida. Bom, mas se era esse o caso, valia a pena explicar isso mesmo, ou seja, em cenários deste tipo, o preço base, pode ser fixado como parâmetro base, o valor mínimo que se exige que o concessionário pague para poder obter a concessão. Pronto, era uma chamada de atenção para as perplexidades que este 47 número 2 pode suscitar. Onde efetivamente há, apesar de tudo, portanto, aqui as novidades fundamentais são a necessidade de fixar preço base, a obrigatoriedade de fixar um preço base e de o fundamentar. No regime do preço anualmente baixo, há efetivamente novidades mais radicais e que, quanto a mim, levarão muito provavelmente ao fim do regime do preço anualmente baixo, ou seja, à inutilidade do regime do preço anualmente baixo. O regime do preço anualmente baixo é muito importante. E tem uma utilidade muito evidente, sobretudo em determinados setores de atividade mais concorrenciais, em que há uma maior frequência de preços predatórios que são nocivos à concorrência. O limiar do preço anualmente baixo visa, desde logo, proteger
a própria entidade adjudicante, que quer preços credíveis, preços congruentes e, portanto, quer proteger-se contra preços predatórios ou contra entidades adjudicantes aventureiras que possam propor preços que depois vão criar problemas mais à frente em sede de execução do contrato e, portanto, o regime do limiar do operacionamento baixo está feito em primeira linha para proteger a entidade adjudicante contra aventureirismos predatórios. O regime do operacionamento baixo também tem, obviamente, por função proteger a concorrência e, portanto, proteger práticas predatórias que digamos que são nocivas à concorrência de mercado, mas também tem, porventura, digamos, o objetivo de proteger outros valores, como seja assegurar que quem propõe um determinado preço o faz em condições de acudir e de cumprir as suas obrigações sociais, ou em matéria social, em matéria laboral, custos com o trabalho e até em matérias ambientais. E, portanto, a possibilidade dada pela lei até agora, ou digamos, mais do que a possibilidade, a normalidade com que o controle de preços anómalos era, digamos, acolhida no Código dos Contratos Públicos, era algo, quanto a mim, de saudar. As alterações que são introduzidas na revisão do Código levam a que haja, digamos, uma menor, quer dizer, que seja previsível que o controle de preços anómalos venha a ser feito na prática. Porquê? Porque, desde logo, há a eliminação da regra supletiva de fixação do limiar da anomalia. O que é que isto quer dizer? O Código atual diz que, quando no caderno de encargos é fixado um preço base, e mesmo que a entidade adjudicante não fixe um limiar para o preço anualmente baixo, supletivamente se considera anualmente baixo, nas aquisições de bens e serviços, preços contratuais que fiquem 50% abaixo do preço base, e nas empreitadas, preços contratuais propostos que fiquem 40% abaixo do limiar do preço base fixado. E, portanto, nós sabíamos que, regra geral, se a entidade adjudicante não fixasse um limiar para o preço anualmente baixo, e quando houvesse preço base, nós tínhamos um critério supletivo de fixação do limiar do preço anualmente baixo. Isso agora acabou. Ou seja, neste momento não há limiar supletivo de achamento ou de determinação do limiar do preço anualmente baixo. Portanto, se a entidade adjudicante quiser antecipadamente dizer o que é que considera ser um preço anómalo, o que é que considera ser um preço anormalmente baixo, que vai ter que ser justificado mais à frente, tem que fixar expressamente no caderno de encargos. Ou seja, até aqui, as entidades adjudicantes, os concorrentes até aqui, nestes cenários em que havia o critério supletivo do preço anormalmente baixo, apresentavam a proposta e já sabiam que o seu preço era anormalmente baixo, se ficasse abaixo desses limiares, e tinham, evidentemente, logo que apresentar esclarecimentos de porque é que conseguiam fazer o preço anormalmente baixo. Abrindo parênteses, os esclarecimentos não é no sentido de dizer que o preço não é anormalmente baixo, o preço é anormalmente baixo porque fica abaixo do limiar que reputa o preço anormalmente baixo. O que é pedido aos concorrentes nestes cenários é explique lá como é que consegue fazer esse preço que é anormalmente baixo. E eles vão dizer, bom, o preço é anormalmente baixo porque eu consigo, e depois há várias explicações que podem ser dadas. Neste caso, digamos, com a revisão legislativa, o que se diz é, bom, se antecipadamente a entidade adjudicante quiser fixar um limiar de preço anormalmente baixo, tem que o fixar expressamente nas peças do procedimento. E aqui há mais um exemplo dos trabalhos de Hércules que são lançados sobre as entidades adjudicantes e que, neste caso, provavelmente vão levar a que, por regra, não seja fixado um limiar para o preço anormalmente baixo e que, portanto, na prática, os preços anómalos e predatórios não sejam controlados. Porque se pede à entidade adjudicante, na lei, uma dupla fundamentação nestes cenários. Primeiro, que a entidade adjudicante explique porque é que precisa de fixar um limiar do preço anormalmente baixo. Ou seja, se fixar um preço anormalmente baixo, por exemplo, vamos imaginar, eu considero anormalmente baixo um preço que fique 30% abaixo do preço base, tem que explicar porque é que o faz, porque é que necessita de sequer, à partida, de fixar um preço anormalmente baixo. Ora, porventura isto deveria ser ao contrário. Uma legislação amiga da defesa da concorrência, desta perspectiva, quando muito poderia impor, ou provavelmente deveria impor, que quando se prescindisse da fixação do limiar de preço anormalmente baixo, fosse explicado porque é que a administração se desinteressa da possibilidade de controlar preços anómalos ou preços predatórios. Não. Aqui, o que se pede à entidade adjudicante é que, se quiser fixar um limiar para o preço anormalmente baixo, tem que explicar porque é que acha que isso é relevante. O que vai fazer com que, na maior parte dos casos, as entidades adjudicantes não se queiram dar ao trabalho de fazer essa fundamentação a priorística e que se reservem para eventuais análises a posteriori, quando os preços contratuais forem conhecidos. Mas há uma segunda fundamentação que é pedida, que
que é o do próprio critério. Ou seja, eu não só tenho que explicar porque é que preciso de fixar antecipadamente o limiar de operacionalmente baixo, como tenho que explicar como é que cheguei ao critério de fixação de limiar. O que é verdadeiramente, como disse, um trabalho difícil e ao qual provavelmente as entidades gigantes fugirão. Quais são os critérios que podem ser utilizados para definir limiares de preço extremamente baixo? Há logo um que é induzido ou que é sugerido pela lei, que é a média dos preços propostos no concurso. Ou seja, se repararem no artigo 71, número 1 do novo Código, ou do Código Revisto, diz que as entidades adjudicantes podem definir no programa do concurso as situações em que o preço ou o custo de uma proposta é considerado normalmente baixo, tendo em conta, por exemplo, o desvio percentual em relação à média dos preços das propostas a admitir ou outros critérios considerados adequados. Portanto, isto não é uma imposição, há vários critérios que podem ser considerados adequados, mas há logo um que é sugerido pelo legislador, que é preços que tenham um determinado desvio percentual face à média dos preços propostos naquele concurso. O que significa que o limiar de operacionalmente baixo vai depender de uma variável que, quando o limiar é fixado, não se conhece os preços que vão ser propostos no futuro. E, portanto, como é que a entidade adjudicante vai dizer, ou vai explicar antecipadamente que considera anualmente baixos, que considera suspeitos, preços que se desviem 10, 20, 30, 40%, o que entender fixar, dos preços que ainda vão ser propostos e que ainda não se conhecem. E, portanto, esta fundamentação é uma fundamentação muito difícil, que provavelmente não será acolhida. É evidente que eu também posso seguir outros critérios mais habituais, dizer que o preço base, que o preço anualmente baixo é uma determinada percentagem de desvio face ao preço base, ou uma determinada percentagem de desvio face a preços que eu obtive em anteriores procedimentos. Mas, em qualquer destes casos, a entidade adjudicante não está dispensada de explicar porque é que chega àquele desvio percentual, porque é que o desvio é de 10, 20 ou 30% face ao referencial que entendeu relevante para este efeito. O que é que isto significa? Que, evidentemente, muito raramente a entidade adjudicante fixará limiares para o operacionalmente baixo, o que significa que em áreas de mercado, em áreas da economia em que nós já sabemos que há preços predatórios, já sabemos que é extremamente relevante controlar o operacionalmente baixo, isto não será feito. Estou a falar das empreitadas, estou a falar dos casos, por exemplo, das empresas de segurança, em que há inúmeros conflitos relativamente a preços predatórios e por aí fora. Vale a pena dizer o seguinte, só três notas finais relativamente a esta matéria. Primeiro, mesmo naquelas situações, isto é uma novidade relevante para quem prepara concursos públicos e para quem tramita por concursos públicos, mesmo naquelas situações em que eu consiga antecipadamente, portanto, antes de abrir as propostas, perceber que os preços que os concorrentes propõem são normalmente baixos, portanto, mesmo que estejamos perante uma situação em que o concorrente, quando apresenta ou indica um preço na proposta, já sabe que ele é normalmente baixo, por exemplo, quando o referencial de incidência é o preço base, se é 30% abaixo do preço base, eu quando faço a proposta, se vou abaixo disso, já sei que o meu preço é normalmente baixo e que, portanto, eu vou ter que o justificar. Nem por isso, nestas situações, eu tenho que apresentar o justificativo logo com a proposta. Poderia dizer-se, bom, nestes casos, continua a valer o regime anterior. Não, em lugar algum se diz que os justificativos do preço normalmente baixo, mesmo nos casos em que é possível perceber que eles o são no momento da apresentação da proposta, têm que ser logo justificados. Portanto, já não é um documento da proposta o justificativo do preço normalmente baixo. A justificação do preço normalmente baixo, em qualquer caso, seja ele perceptível antecipadamente à apresentação da proposta, seja só perceptível depois, quando se perceber qual é o conjunto dos preços propostos, é sempre feito depois da análise das propostas e a pedido do júri. Portanto, só depois do júri dizer, muito bem, este preço é normalmente baixo e eu quero um justificativo, é que o justificativo tem que ser apresentado. Isto é relevante, portanto, acabou esta ónus sobre os concorrentes de justificar logo preços quando isso era antecipadamente perceptível. Em segundo lugar, o facto de haver um limiar de operacionalmente baixo, isto é uma decorrência de jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça da União Europeia, o facto de haver um limiar fixado para a suspeição de preços, limiar de operacionalmente baixo, não significa que a entidade adjudicante não possa considerar anómalos, suspeitos, e, portanto, anualmente baixos, preços que estejam acima do limiar fixado. Vamos imaginar, eu fixo com um preço anualmente baixo, 40% abaixo do preço base.
E percebo que, e, portanto, vamos imaginar, o preço base era 100, o preço normalmente baixo, considero normalmente baixo todos os preços de 60 para baixo. Vamos imaginar que, num determinado procedimento, todos os preços, há 10 propostas com preços de 90 e há um que vem com 65. Respeitou o limiar previamente fixado do preço normalmente baixo, mas a entidade adjudicante pode dizer, calma, há aqui um indício de que, apesar de tudo, esse preço é suspeito, porque todos se juntaram ao limiar do preço base, perdão, ao valor do preço base, e há aqui um que vem 40% abaixo daquilo que é o padrão das propostas apresentadas a concurso. Nestes cenários, e mesmo até em cenários em que não há fixação, evidentemente, do limiar de preço baixo, a entidade adjudicante mantém sempre intacta a possibilidade de pedir esclarecimentos e de indagar sobre a credibilidade e congruência dos preços e, em última análise, de excluir a proposta se considerar que o preço anualmente baixo não é justificado. Uma última nota, aqui no regime do preço anualmente baixo, que eu julgo que vale a pena referir. Que é esta coisa estranha de se começar a falar de preço ou custo de aumento baixo. Ou seja, se repararem agora, o regime do artigo 71, eu pus aqui por simplicidade, regime do preço anualmente baixo, mas não é. O que lá está é preço ou custo anormalmente baixo. E nós podemos perguntar de que custo é que estamos aqui a falar. Que custo é que é anormalmente baixo? Estamos a falar, o que é que pode ser anormalmente baixo? O custo que decorre da proposta para a entidade adjudicante, o professor Pedro Gonçalves explicou há bocado que preço e custo não são a mesma coisa. Uma coisa é o preço que eu pago, outra coisa são os custos que a entidade adjudicante vai ter que suportar durante o ciclo de vida do contrato com uma determinada aquisição. O que se está aqui a avaliar, ou que pode ser aqui ponderado, são estes custos. É eu pedir aos concorrentes que digam qual é o custo do ciclo de vida da proposta e depois dizer, bom, há aqui a indicação de custos para a entidade adjudicante que são normalmente baixos? Ou é uma coisa diferente? Ou são os custos que o próprio concorrente, se vier a ser adjudicatário, terá que suportar com a execução do contrato? Parece que é isto. Ou seja, o custo normalmente baixo para este efeito, não o custo que pode ser ponderado no âmbito do critério de adjudicação, o custo mais baixo, que aí, evidentemente, o que está em causa são os custos a suportar por quem vai comprar, e que, portanto, no fundo está a dizer, eu não quero saber do preço, quero saber quanto é que vou gastar com a execução do contrato, com manutenções, substituições, por aí fora. Esses custos do critério de adjudicação são os custos da entidade adjudicante. Aqui parece, não é completamente claro, mas parece que do que estamos a falar é dos custos que, por vezes, as entidades adjudicantes, os concorrentes vão ter que dizer que para executar o contrato vão ter que incorrer em determinados custos e, às vezes, a entidade adjudicante pode considerá-los que são baixos. Isto liga-se aqui, porque se repararem nos justificativos possíveis para o preço anualmente baixo, do número 4 do artigo 71, estamos sempre a falar de elementos, ou regra geral, a falar de elementos que têm a ver com os custos a assumir pelo adjudicatário se executar o contrato. Por exemplo, estamos a falar de custos com o cumprimento de obrigações decorrentes de legislação em matéria ambiental, social ou laboral, por parte do próprio adjudicatário. Ou a verificação, apela-se aqui à verificação da decomposição do respectivo preço por meio de documentos comprobativos dos preços unitários incorporados no mesmo, folhas de pagamento e declarações de fornecedores que atestem a racionalidade do preço. O que é que me parece que está aqui em causa, na sequência de experiências, por exemplo, que aconteceram em Itália? Pode dar-se o caso da entidade adjudicante querer controlar se, através do preço que é pedido, o concorrente ou o adjudicatário pede o suficiente para honrar, por exemplo, os seus compromissos em termos de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, em termos de salários, em termos de contribuições para a segurança social. E, portanto, pode abrir-se aqui a porta para uma discussão que tem sido muito tida em diversas áreas da economia, que é saber até que ponto é que as entidades adjudicantes podem considerar que os custos que o concorrente diz que vai suportar para executar aquele contrato não são normalmente baixos e não são custos que, no fundo, ficam aquém daquilo que ele vai ter que, efetivamente, suportar, o que pode indiciar que se está a preparar para executar o contrato, mas, por exemplo, incumprir a legislação laboral ou incumprir a legislação da segurança social. E, portanto, a ideia que tenho é que, quando se fala aqui em custo normalmente baixo, não é o custo que decorre do contrato para a entidade adjudicante, é o custo que o concorrente, potencial adjudicatário, diz que vai ter que suportar para executar aquele contrato. O que, se for assim, implica, efetivamente, uma inovação muito relevante.
Eu, quanto ao critério de adjudicação, enfim, eu julgo que o Marco já referiu o essencial, mas realmente reiterar isto porque é algo que, enfim, nós temos visto, falou-se aqui num artigo do Jornal de Notícias, que é um bocadinho arrepiante e, portanto, não é demais reiterar isto. Nós, no Código, agora no artigo 74, antes tínhamos 2 critérios. É o critério da proposta economicamente mais vantajosa, era um critério multifator, em que tradicionalmente se avaliava não só o preço, mas a qualidade, o prazo e outros aspectos do contrato que poderiam ser relacionados com a instituição do contrato, que poderiam ser submetidos à concorrência, e depois tínhamos um critério monofator, que era o preço mais baixo. E agora aparece-nos como critério apenas o critério da proposta economicamente mais vantajosa. E, portanto, uma leitura apressada fará pensar, bom, eu já não posso avaliar só o preço mais baixo. Mas não é verdade, isto é apenas aliás, com a generalidade do artigo 74 e 75, que têm inúmeros números, a maior parte deles são alterações cosméticas e não trazem nada de novo àquilo que a anterior versão do Código já permitia. Porque depois, quando percebemos o que é que significa proposta economicamente mais vantajosa, percebemos que essa proposta económica, o critério da proposta economicamente mais vantajosa, tem duas possibilidades. Tem 2 tipos, 2 modalidades, digamos assim. A versão multifator, a que se dá o nome de melhor relação qualidade-preço, e a versão monofactor, que é o preço ou o custo mais baixo. Aqui sim o custo a assumir pela entidade adjudicante com a execução do contrato. E, portanto, eu continuo a ter a possibilidade de avaliar tudo e mais alguma coisa num critério multifator, agora chamo-lhe modalidade, ou melhor relação qualidade-preço, que é o anterior, que corresponde ao anterior critério da proposta economicamente mais vantajosa, ou avaliar o preço mais baixo, ou até o custo mais baixo, que até pode ser relevante. Esta coisa do custo mais baixo tem apenas a seguinte nuance, é que não é uma novidade nenhuma, ou seja, o anterior versão do Código já permitia a fixação de um critério que levasse em conta os custos com o ciclo de vida do produto a adquirir, para ser mais simples, porque se permitia que qualquer aspecto relacionado com a execução do contrato fosse submetido à concorrência. Portanto, nós não temos aqui absolutamente nenhuma novidade, nem me parece que tenhamos, ao contrário do que referiu o Marco, um princípio de favor pela proposta economicamente mais vantajosa. Eu, sinceramente, acho que neste campo, não leio no artigo 74, porque não há necessidade de fundamentar a escolha do mais baixo preço. Eu continuo a poder escolher, dentro da proposta economicamente mais vantajosa, a nova melhor relação qualidade-preço ou o preço mais baixo. Uma última nota, só para dizer, e para não repetir coisas que o Marco já disse quanto aos critérios de desempate e por aí fora, é que a própria expressão melhor relação qualidade-preço não é a melhor, porque se repararem, o Código, como disse o Marco, até permite que o preço não seja posto à concorrência. Permite que, por exemplo, eu posso dizer, eu aceito pagar 100, isto vem no artigo 74, número 2, e o que ponho à concorrência é a quantidade de produto que me dão por 100. E, portanto, o preço está fixado e o que eu ponho à concorrência é, por exemplo, a quantidade de batatas que me dão pelo preço que eu previamente fixo. E, portanto, neste caso, verdadeiramente, não estamos no preço mais baixo, porque o preço está previamente fixado, mas também não há propriamente uma melhor relação qualidade-preço. Portanto, eu admitiria que estávamos muito melhor como estávamos antes. Como uma última nota para também, enfim, chamar a atenção para uma disfuncionalidade deste artigo 74, número 2, que se diz, em casos devidamente fundamentados, a entidade adjudicante pode optar por não submeter à concorrência o preço ou o custo. É a tal situação em que eu digo, eu pago 100 por a quantidade de batatas maior que me oferecerem, se quiser comprar batatas. Caso em que estabeleça obrigatoriamente um preço fixo ou um preço máximo no caderno de encargos. Ora, esta referência ao preço máximo é absolutamente incompreensível. Se repararem, num contexto em que eu não ponho o preço à concorrência e digo, eu vou pôr outros aspectos que me vão dar pelo preço que eu anteriormente fixo, o preço que eu fixo é o único, é o preço que eu admito pagar por aquilo que estou a pedir. Não faz sentido dizer que é o preço máximo, a menos que eu tivesse a admitir que, num cenário em que o preço não é admitido à concorrência, alguém caridosamente me poderia propor um preço abaixo daquele preço que eu já disse que ia pagar de qualquer maneira, o que é verdadeiramente uma disfuncionalidade. E, portanto, a referência ao preço máximo no artigo 74, número 2, é, efetivamente, para não ler e para ignorar, se bem percebi, o que se aqui pretendia fazer. E pronto, e com isto já acho que já esgotei ligeiramente o tempo e agradeço a vossa paciência. Antes do mais, cumpre agradecer a celeridade
procedimental dos nossos ilustres preletores. Muito obrigada a ambos. E agora, antes do almoço, uns breves minutos para questões que a nossa plateia queira colocar aqui aos nossos ilustres, novamente, preletores. Com certeza. O Dr. Marco quer efetivamente fazer 3 observações. Já agora, enfim, pedindo a vossa paciência só por mais 2 minutos, só para dar aqui 3 notas também quanto ao preço anualmente baixo. Primeira nota, percebo perfeitamente, por razões práticas, porque é que o legislador terá acabado com o limiar supletivo legal, para evitar aquela prática de toda a gente, no efeito Iman, apresentar propostas com aquele valor correspondente à percentagem e acrescentar mais 1 cêntimo. Apesar do cêntimo verdadeiramente não alterar a percentagem, portanto o problema mantém-se, mas a verdade é que a prática demonstrava que isso acontecia. Suponho eu que terá sido essa a razão do legislador. O problema será, e agora quando esse limiar estiver fixado nas próprias peças, como é que se resolve? Como é que se evita este efeito Iman? Quando eu fixo, por exemplo, um preço abaixo de X, porque o código diz que eu tenho de fundamentar a necessidade de fixação do preço aumento baixo, e porque é que o preço aumento baixo é X e não Y. Mas este X, o desvio percentual face à média das propostas ou outro critério, isto é exemplificativo, quer dizer que eu posso dizer abaixo de 30 mil euros, acho que é anualmente baixo. Como é que eu, nestes casos, evito o efeito Iman? Portanto, no fundo, se calhar o legislador quis resolver um problema, se calhar só o remeteu para as peças. Segunda nota, quanto a este critério do desvio percentual em relação à média dos preços das propostas a admitir, eu diria que se calhar a interpretação disto é as propostas que venham a ser apresentadas no procedimento. Porque se primeiro há um relatório preliminar para saber quais é que são admitidas ou não, e depois em função disso é que vamos ver entre as admitidas qual é que é a média percentual, estou a ver que muita gente vai ter preços em que vai dizer eu tenho de excluir aquela, porque se aquela sair, a média passa a ser X e, portanto, eu ainda estou dentro do preço. Acho que isto é um bocadinho o esdrúxulo. E em terceiro, acho que este número 3 do artigo 71 é um bocadinho incongruente com a lógica do preço anormalmente baixo, tal como agora resulta do Código, e acho que pode gerar problemas adicionais para as entidades adjudicantes, além das razões que o Marco já referiu, acrescentar um problema adicional que é o problema da fundamentação. Isto é, eu agora digo, para este contrato, eu acho que anormalmente baixo é um preço, digo 2 coisas. Este contrato vai estar sujeito a um regime de preço anormalmente baixo, e, portanto, eu tenho razões para desconfiar que, abaixo de determinado limiar, a proposta não é séria. Primeira fundamentação. Segunda fundamentação, e esse limiar é X. E eu depois vou pedir aos concorrentes, vou pedir 2 coisas. Vou pedir que justifique o preço aumento baixo e vou fundamentar a minha exclusão. E isto gera-me algumas perplexidades. Por um lado nos casos em que, de facto, o preço, se o critério que eu fixo para o preço aumento baixo for o desvio percentual em relação à média das propostas, de facto o concorrente não tem maneira de saber. Não sabe quem é que vai concorrer, ou se souber, enfim, se será mau sinal. Mas ele não sabe qual é que é o preço médio, portanto, não consegue perceber, quando apresenta a sua proposta, se está ou não dentro desse desvio percentual. Mas nos casos em que, e a lei parece-me permiti-lo, em que seja fixado um patamar determinado, certo, de preço anualmente baixo, que fundamentação é que o concorrente pode apresentar depois, que não devesse apresentar antes, ponto 1, e que fundamentação é que eu posso, entidade adjudicante, apresentar para o excluir que não seja, você está abaixo do meu preço, ou então dizer, apesar de eu ter achado que isto era normalmente baixo, afinal eu estava errado. Ou então, pegando naquilo que o Marco dizia, que é, eu, entidade adjudicante, não fico impedido de excluir uma proposta com fundamento num preço anormalmente baixo, apesar de ela estar formalmente acima do limiar, então para que é que serve esta fundamentação? No fundo, a fundamentação que eu faço nas peças de dizer o preço anormalmente baixo é X, mas se for 10 euros acima, é a mesma coisa, a razão vale. Qual é que é o limite? Como é que eu fundamento isto? Eu acho que isto, para as entidades adjudicantes, vai ser um problema, porque depois o concorrente ou ataca a fundamentação da decisão de exclusão, ou ataca a fundamentação que presidiu à fixação do preço anualmente baixo e dizer, não, este preço é que está tudo errado e a minha proposta tem sido admitida. Portanto, eu acho que isto vai gerar uma complexidade adicional e, sinceramente, enfim, vou aguardar pela prática, mas não antevejo boas notícias. Muito obrigado. Obrigada. E agora sim, as questões.
Boa tarde, Lília Farinha. Eu gostava de colocar uma questão relativamente ao número 2 do 47, relativamente à fixação do preço base. E questionar se está interligado com a revogação da linha B do número 4 do artigo 5º, isto é, da retirada da exclusão da contratação da locação e venda de bens móveis. E questionar se esta venda de bens móveis passa a estar incluída ou não na contratação pública na parte 2. Doutora Lília tinha de criar aqui um embaraço final, porque verdadeiramente não sei. Estamos a falar do 47.2, não é? Eu tinha lido o 47.2 para a situação, enfim, como já lhe disse, acho que é um artigo difícil de compreender, e eu não li como ligado à questão dos bens móveis, da alienação de bens móveis. Li sempre como a antecipação de que há situações em que, efetivamente, ainda que o contrato seja um contrato aquisitivo e não de venda, ele não implica o pagamento de um preço, e a preocupação do legislador de, nesses cenários, admitir ainda assim que, antecipando que a prestação, apesar do contrato ser aquisitivo, de pagamento a existir vem do adjudicatário e não da entidade adjudicante, dizer, bom, há aqui a faculdade de ser fixado um preço mínimo a pagar, abaixo do qual eu não sequer aceito a proposta. Agora está-me a pôr um cenário novo, que vai dar que pensar, realmente, como dizia o professor Pedro Gonçalves, estamos todos aqui a olhar para, cada vez que lemos, digamos, os artigos, percebemos que há mais um problema em que ainda não tínhamos pensado. A doutora Lília acabou de levantar um, e eu vou fazer o meu trabalho de casa e depois ligo e digo-lhe o que é que concluí. Então, obrigado. Tínhamos ali uma questão do meu lado direito, ao lado esquerdo. Luís Nóbrega. Eu queria colocar a seguinte questão. Que consequências advêm para a entidade adjudicante se não fundamentar a fixação de um preço normalmente baixo, bem como em que documento é que consta esta fundamentação e se este documento fica ou não disponível aos operadores económicos? Bom, a fundamentação é na decisão de contratar. Parece-me que não há outra maneira. Portanto, há sempre uma informação dos serviços que depois, sobre o qual recai um ato do órgão competente para a decisão de contratar, uma informação que define, enfim, os termos em que o procedimento é lançado, ou na própria deliberação, a fundamentação é aí. Portanto, é a montante do início do procedimento, ou pelo menos a montante do anúncio ou do convite, na própria decisão de contratar. A consequência é que há uma invalidade procedimental, com as consequências que isso tem. Não é? Portanto, uma invalidade procedimental que há de poder ser aproveitada pelos concorrentes em seu benefício, se não ganharem o concurso, ou se acharem que, por não haver fundamentação, não podem ser excluídos, por aí fora. Portanto, as possibilidades digamos, da relevância de um vício formal no seio do procedimento são inúmeras. A única dúvida que se pode colocar é se, num cenário de não fundamentação, se isso pode levar a não visto. Aí já tenho mais dúvidas. Ou seja, uma invalidade procedimental tem as consequências que têm todas as invalidades procedimentais e, portanto, não há aqui novidade. Não é? Uma questão que se pode colocar, e que eu já tive um bocadinho a pensar, mas não tenho uma conclusão definitiva, é suficiente para não visar um contrato o facto de haver um limiar de operacionalmente baixo ou um preço base fixado sem fundamentação? Não me parece, porque não me parece que isto implique nulidade, não está prevista a nulidade, a sanção da nulidade para esta invalidade, e também tenho dúvidas que o Tribunal de Contas possa dizer que isto, pelo menos no caso do limiar de operacionalmente baixo, altera, digamos, o resultado financeiro do contrato. E, portanto, tenho dúvidas que possa haver não visto. Agora, independentemente de isto poder não ser fundamento para recusa de visto, por não ser nulidade nem alterar o resultado financeiro do contrato, não há dúvida que, havendo uma patologia, uma invalidade praticada no seio do procedimento, pode ser aproveitada pelos concorrentes, digamos, em seu favor, nas mais diversas hipóteses em que isso seja útil e, portanto, incrementando a litigância no quadro da contratação pública. Não sei se foi claro, não consigo ir muito mais com isso.
O documento é a decisão de contratar. Obviamente que é um documento procedimental. Se houver uma impugnação, um quadro de contencioso pré-contratual, já sabemos que a entidade pública tem que juntar o procedimento administrativo todo, incluindo a decisão de contratar, mas não está, salvo erro, disponível desde o início na plataforma eletrónica, porque para a plataforma só vai o convite e as peças e por aí fora, a partir daí. Portanto, é algo que é um documento procedimental que depois terá que ser entregue, quer ao Tribunal de Contas, quer ao Tribunal, no caso de uma ação de contencioso pré-contratual, não estará, salvo erro, posso estar a ver mal a coisa, mas não parece que esteja disponível aos concorrentes no dia 1 em que começa o procedimento. Pedro? Sim. Já agora, seria não tanto uma pergunta, uma chega em relação às duas questões que foram colocadas. Em primeiro lugar, quanto à questão da compatibilidade do 47 número 2 com o número 1 e a inexistência de um preço base, obviamente podemos depois tentar fazer uma leitura objetiva diferente, mas só um esclarecimento, não foi essa, sem dúvida, a intenção legislativa. Trata-se mais um daqueles casos que referimos no início da manhã, de ser um articulado que é uma manta de retalhos, portanto são normas redigidas por pessoas diferentes e quem redigiu o número 1 é diferente de quem redigiu o número 2. Quem redigiu o número 2 estava a pensar na ideia de um preço base como uma noção mais próxima do valor contratual, que não sirva apenas para limitar o preço a pagar pela entidade adjudicante, mas que se aproxime da nova noção de valor estimado do contrato que está no artigo 17, número 7. São noções diferentes. E por isso é que naturalmente pensava que poderia haver um preço base, mesmo quando a entidade adjudicante não paga um preço, o que obviamente é um absurdo, para este conceito do 47.1. Isto não estaria diretamente ligado com a revogação do artigo 5º, número 4, a linha B, porque a intenção foi criar um regime específico para a alienação de bens móveis, que não é exatamente contratação pública, mas ainda está dentro do CCP. Portanto, é o artigo 266A e seguintes, é um novo regime de alienação de bens móveis, mas o 47.2 não foi pensado para isso, porque senão bastaria explicar que não era o pagamento de um preço pela entidade adjudicante, mas era o recebimento de um preço pela entidade adjudicante. Mas não foi isso, trata-se apenas de noções incompatíveis com as quais vamos ter de trabalhar no mesmo articulado. Depois, quanto à questão suscitada sobre o preço normalmente baixo e a sua fundamentação, à partida, a sua disponibilização ou não depende do regime a que fica sujeito à decisão de contratar. Por exemplo, um Conselho de Ministros ou do Governo Regional que todas as suas resoluções devam ser publicadas, é só nesse caso que fica sujeito a licitação. Nos outros casos, isso não acontece. Uma nota só para dizer, quanto a essa fundamentação, ela ajuda-nos também a concluir que o novo, entre aspas, novo critério de adjudicação não só não muda, como eu diria também, sem prejuízo do melhor debate e da opinião do meu amigo, querido colega Marco Caldeira, eu diria que não há sequer uma preferência pelo regime chamado agora qualidade de preço, porque, pelo contrário, uma boa parte das pessoas que participavam nas comissões de redação tinham uma noção, que diríamos, mais economicista, de privilegiamento da redução do custo do erário público, da despesa pública. Ou seja, a ideia era, basta recordar, penso que todos aqui nos recordamos, ano após ano havia medidas orçamentais de austeridade que obrigavam à redução de preços contratuais, sobretudo na matéria da aquisição de serviços, muitas vezes obrigando a entidade adjudicante ela própria a impor um preço anormalmente baixo, porque o seu próprio preço base já era um preço anormalmente baixo, não porque ela queria, mas porque era imposto orçamentalmente. As sensibilidades que preferiam uma leitura mais economicista, o objetivo que tiveram foi incluir essa medida anual de uma forma estabilizada, consolidada no Código dos Contratos Públicos para evitar isto no plano orçamental. Como é que isso é feito? Criando um dever de fundamentação agravado, no caso de se impor um preço anormalmente baixo, o que significa um convite a não ter qualquer fundamentação. O convite é mesmo dificultar a existência do preço anormalmente baixo, segundo a lógica do quanto mais barato melhor. Como é óbvio, perante essa lógica, com a qual imagino que muitos não estarão de acordo, não é possível dizer que haja uma preferência pelo critério qualidade-preço, pelo contrário. Muito obrigada, Sr. Professor Pedro. Mais uma questão aqui. Se faz favor. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Aldonino Nascimento. A dúvida que eu tenho é se a entidade adjudicante fica obrigada a justificar
a escolha do procedimento limitado por prévia qualificação. Porque nós, como sabemos, isso também pode ser limitativo da concorrência, ou da livre concorrência. Boa tarde. Eu diria que não, ou seja, antes no código até havia, estou aqui à procura na versão antiga, que ainda é atual, está em vigor, o código tinha, em regra, uma lógica de paridade, isto é, concurso público e concurso limitado serve exatamente para a seleção dos mesmos contratos, à exceção do concurso de concessão, no artigo 220, número 2, onde aqui sim se punha uma fundamentação, a dizer, só pode ser adotada a modalidade de concurso limitado por prévia qualificação quando a natureza dos trabalhos de concessão exija a avaliação da capacidade técnica dos candidatos. Fora isto, não havia, salvo erro meu, qualquer necessidade de fundamentação. Portanto, eles seriam puramente alternativos, um ou outro. Agora, se bem vi, mesmo no concurso de concessão, isto já não é assim. Portanto, eu diria que não há, em geral, como já não havia antes, esta obrigação genérica de fundamentação. O que há é sempre a obrigação do respeito ao princípio da proporcionalidade na fixação no fundo, dos requisitos de qualificação, de capacidade técnica e de financeira. E aí o Código, por exemplo, agora prevê que quanto à capacidade financeira, ela não pode exceder o dobro do valor do contrato a celebrar, por exemplo. Há aqui algumas balizas, deixa de haver aquele anexo 4º com a forma do EBITDA e passa a haver um limite mais rígido. Agora, isto é já numa segunda etapa, isto é, assumindo que se optou discricionariamente pelo concurso limitado, então depois estamos sujeitos a limites de proporcionalidade na fixação dos requisitos que vamos estabelecer para a qualificação. Agora, uma fundamentação em momento prévio, quando escolho entre um ou outro, enfim, eu pelo menos não encontrei, mas admito que me possa ter escapado. Obrigada. Mais alguma questão? Vamos então dar por encerrada esta manhã de trabalhos, não sem antes agradecer mais uma vez aos senhores professores Pedro Sanches, Pedro Gonçalves, aos doutores Marco Caldeira e Mark Kirkby, pelo contributo que deram esta manhã para uma melhor prática da contratação pública. Muito obrigada a todos, um bom almoço e até logo. Se Deus quiser.